Olá, bem-vindo à minha apresentação Desenvolvimento de um painel de genes para a detecção de bactérias patogênicas de interesse para a biodefesa e saúde pública. Eu sou o professor Rodrigo Soares de Moura Neto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e gostaria de agradecer aos organizadores do evento pelo amável convite. Já é sabido que bactérias e outros micro-organismos são causadores de grandes eventos de doenças preocupantes para a população humana. Esta pintura, de 1562, por exemplo, é de um artista holandês e retrata o caos da pandemia de peste negra no século XIV, provocado pela bactéria Yersinia pestis, que dizimou metade da população europeia. Esse tipo de patógeno e vários outros que representam ameaça à saúde coletiva são capazes de causar inúmeras doenças, podendo matar milhares de pessoas. E, por conta disso, muitos deles são visados para utilização como arma biológica. Alguns exemplos desses patógenos, além da Yersinia pestis, são o Vibrio cholerae e o Bacillus anthracis. Atualmente, muitas dessas doenças são tão importantes para a saúde pública que se tornaram de notificação compulsória, ou seja, se houver a suspeita de casos de doença, é obrigatória a notificação para um órgão competente a fim de se evitar um possível surto. Por isso, nós definimos bioterrorismo como a liberação intencional de patógenos ou toxinas, visando causar pânico na população, afetar a economia e o sistema de saúde. Para isso, a nossa sociedade tem que tomar medidas de segurança, adequação da infraestrutura e a rápida detecção e resposta dos agentes patogênicos, para poder definir se é um surto natural ou um ataque intencional. Vários exemplos ao longo da história de utilização de armas biológicas foram registrados. Em 1347, os tártaros jogaram corpos infectados com a peste nos inimigos para tomar a cidade de Cafa, como está representado na figura ao lado. No século XIV, nós tivemos a peste negra na Europa e na Primeira Guerra Mundial os alemães desenvolveram armas biológicas. Em 1925, houve o Protocolo de Genebra visando a proibição das armas químicas e biológicas em guerras. Não obstante, na Segunda Guerra Mundial, os japoneses experimentaram armas biológicas em prisioneiros de guerra, o que levou em 1972 à Convenção sobre a Proibição de Armas e Toxinas Biológicas, para poder banir de vez esse tipo de armamento das guerras. Não obstante, em 1984, nos Estados Unidos, um grupo religioso contaminou o buffet com salmonela em diferentes restaurantes para provocar pânico numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos. E, mais recentemente, em 2001, os esporos do agente causal do anthrax se dissimaram através de cartas nos Estados Unidos para causar o pânico. Assim, o objetivo desse trabalho é desenvolver uma metodologia de análise de genes para identificar espécies de agentes patogênicos de interesse para a biodefesa e saúde pública. Então, o primeiro passo do nosso trabalho é a seleção das espécies de bactéria. Nós selecionamos 37 bactérias que têm um interesse em bioterrorismo, definido pelo CDC americano, e um grupo de bactérias com interesse em saúde pública, tá? Que é também definido pela comunidade científica. Além disso, não podemos simplesmente definir só as bactérias. Nós temos que definir o alvo dos genes que vão ser detectados nesse painel. Por exemplo, no primeiro caso, o Bacillus anthracis, certo? Aqui o Bacillus anthracis, ele tem 3 alvos dentro do seu genoma, tá? A DNA gerase B, tá? O fator letal e a cápsula polissacarídeo, da proteína da cápsula do polissacarídeo. Porque não basta você detectar o bacillus propriamente dito, mas você tem que detectar o alvo de gene que vai sintetizar a toxina, que essa sim vai causar o dano. E essa lista não termina aqui. Nós podemos observar que ela continua, tá, para mais 36 diferentes grupos de bactérias, totalizando 53 alvos genéticos, targets genéticos para detecção, que inclui os controles de 16S. Então, a primeira etapa dessa nossa análise foi saber a ensaio de sensibilidade com equivalentes genômicos. O equivalente genômico se calcula na base do tamanho em pares de base do genoma bacteriano e o número de Avogadro, além do peso molecular em gramas
de um molde de DNA. Assim, nós temos a equação um equivalente genômico igual a uma bactéria. Mas por que a gente precisa do equivalente genômico? Porque as bactérias têm tamanhos de genomas distintos. Nós não podemos usar a massa do DNA para definir uma quantidade precisa de genes alvos nesse nosso painel. Nós temos que trabalhar com equivalentes genômicos. Assim, quando você faz uma mistura de DNA bacteriano 1, você coloca um equivalente genômico, o Bacterium 2 também 1 e o 3 1. Cada um vai ter um genoma de tamanho diferente, mas todos eles ficam normalizados com um equivalente genômico ou uma célula de bactéria. Assim a gente pode fazer várias concentrações diferentes e o nosso mock de DNA pode ter várias concentrações das bactérias, todas elas genomicamente equivalentes. Assim, nosso primeiro experimento tem como resultado esse gráfico que vocês estão vendo, onde a gente observa 0, 1.000, 5.000 e 25.000 equivalentes genômicos. E no eixo Y tem o total de leituras mapeadas por equivalente genômico. E nós podemos ver que à medida que você vai aumentando o input de DNA, você vai aumentando a quantidade de material, de target, lidos esse sistema, mostrando que ele responde positivamente, né, em relação à concentração original de DNA. Além disso, nós temos uma outra preocupação também. Será que a origem do DNA em background interfere com a eficiência do painel? Isto é, você vai analisar esses 53 alvos de DNA e você obtém a partir de DNA de um material humano, então você vai ter vários nanogramas de DNA humano, ou você vai do ambiente, onde você vai ter toda a comunidade microbiana ambiental para interferir com a sua análise. Então nós vamos colocar 5.000 equivalentes genômicos e 100.000 equivalentes genômicos em duas quantidades fixas de background humano e background ambiental. E no próximo slide nós podemos observar que o background humano está em azul e o DNA ambiental está em verde. E nesse primeiro nós temos 5.000 equivalentes genômicos e o segundo temos 100.000 equivalentes genômicos. E podemos ver que ele também continua respondendo positivamente ao input original de DNA. E o background humano ou ambiental não interfere com essa resposta. A resposta são dos dois backgrounds, eles são equivalentes. Mas a gente também queria saber se a concentração desse DNA background ambiental poderia interferir com a reação de PCR. Então nós vamos ver a influência da quantidade de DNA, tá, ambiental na detecção desses alvos. Então nós temos aqui o DNA dos nossos alvos numa concentração fixa de 5.000 equivalentes genômicos e nós temos aqui a concentração de 0,1 nanogramas de DNA ambiental, 0,5 nanogramas e 2,5 nanogramas. Como esperado, à medida que você aumenta a concentração de DNA ambiental, você vai diminuindo a eficiência da sua detecção. No entanto, o valor de reads observado, mesmo a 2,5 nanogramas, ainda é o suficiente para detectar todos os 53 alvos de DNA desse painel, possibilitando então dizer que nós temos uma quantidade razoável de detecção, mesmo em concentrações elevadas de DNA ambiental. O próximo passo seria investigar se as duas abordagens de sequenciamento massivo paralelo pudessem ser equivalentes. Por quê? A abordagem shotgun é a abordagem tradicional envolvida na detecção de DNA ambiental, onde você não tem um alvo específico, você fragmenta todo o DNA e você analisa todo e qualquer material genético presente na amostra. Confrontado com o nosso painel, que é um AmpliSec, onde você tem alvos específicos, um conjunto de genes que você quer determinar, portanto, você pode utilizar menos material genético, você faz amplificação por PCR e a análise é mais sensível, porque você vai direto observar um alvo específico. Então, nós temos aqui o shotgun e o AmpliSec. E no próximo slide nós temos os resultados de análise de algumas dessas bactérias em multiplex com 5.000 equivalentes genômicos, o shotgun com 50.000 e o shotgun com 5.000 equivalentes genômicos. Então estamos aqui vendo nesse primeiro gráfico que nós temos aqui o multiplex com 5.000 equivalentes genômicos, aqui em amarelo, o shotgun com 50.000 equivalentes genômicos e o shotgun com 5.000 equivalentes genômicos. Então você pode ver que em vários alvos diferentes nós temos
compatível à análise a detecção de 5.000, equivalente à detecção de 50.000. 5.000 para AmpliSec e 50.000 para Shotgun. Então a gente pode dizer que essa reação para o AmpliSec do painel é pelo menos 10 vezes mais eficiente que o Shotgun, por ser 10 vezes mais sensível a esse material. E para a última parte que nós estávamos preocupados em avaliar, seria a estabelecer uma pipeline para análise dos marcadores sequenciados. Por quê? Porque a maioria dessas análises feitas em sequenciamento massivo paralelo são feitas em softwares comerciais, né? Pipelines comerciais, isto é, eles são pagos. Então nós queríamos oferecer ao usuário uma maneira de você analisar esses materiais sequenciados no pipeline open source, aberto, para poder você ter o compartilhamento com a comunidade científica, que todas as ferramentas seriam códigos abertos. E saber se esse pipeline de código aberto seria compatível com o pipeline de um programa comercial. Então, nós desenvolvemos um pipeline baseado na plataforma Galaxy.org, que é uma plataforma na web gratuita que possui várias ferramentas diferentes. Nós separamos, isolamos algumas dessas ferramentas e visando exclusivamente a essa análise de pipeline. Então, a primeira evidência, passo que nós temos que fazer é produzir um banco de dados de referências e dos arquivos das sequências, para poder você usar como referência na análise do seu sequenciamento. Logo, depois que a gente faz esse banco de dados, você passa então a fazer a métrica das sequências. Você vai trimar, você vai cortar as extremidades das sequências obtidas, eliminando todas aquelas informações genéticas que não são necessárias porque foram colocadas para poder facilitar o sequenciamento, e para você então separar a qualidade da sequência de DNA e o tamanho do amplicon obtido, para você ter certeza que o resultado obtido é um resultado qualitativamente importante. A seguir, nós fazemos o mapeamento dessas referências no arquivo de referência que nós observamos nessa primeira fase aqui. Então, nós geramos, a partir do sequenciamento, dos dados brutos de sequenciamento, arquivos BAM, Binary Alignment Maps, que é exatamente todos os seus amplicões ordenadamente separados de acordo com a posição dos genes. Por que a gente precisa fazer isso? Porque logo depois nós vamos fazer a atribuição dos dados taxonômicos, onde você vai poder comparar o gene da bactéria X com o seu banco de dados. Então você vai ter algo especificamente para comparar. E com isso você gera a estatística do mapeamento, para finalmente você ter os seus resultados. Os arquivos de resultados com as percentual de leituras mapeadas e os gráficos interativos disso. Então, como exemplo, nós temos aqui essa tabela onde você tem os alvos detectados no seu painel, as diferentes preparações das amostras e o percentual, tá? A quantidade de leituras obtidas para cada um desses genes, onde você pode fazer toda a sua análise estatística e detecção desse material-alvo. Então, nós fomos comparar esse pipeline que nós desenvolvemos, que é totalmente aberto, com o pipeline do CLC Genomic Workbench, que é um pipeline comercial que nós possuímos no laboratório, para poder saber a eficiência desses dois sistemas. Então, nós estamos vendo aqui, essa aqui no Y é a leitura do material, da quantidade de leitura obtida, 0 de equivalentes genômicos, 1.000, 5.000 e 25.000. Em a cinza, nós temos o pipeline desenvolvido no laboratório e em azul, o pipeline comercial. E vocês estão vendo que, à medida que você vai dando o input de equivalentes genômicos, você vai aumentando a quantidade de leituras de uma maneira proporcional. Os dois pipelines, os dois algoritmos são equivalentes nesse sentido. Mas nós fizemos outros testes também. Nós fomos ver se o DNA de fundo, tá, poderia interferir com essa análise de pipeline. Então nós temos aqui a análise onde nós adicionamos 0,1, 0,5 e 2,5 nanogramas de DNA microbiano de fundo, né, background, e comparamos em verde o CLC Workbench, que é o comercial, e em cinza o pipeline desenvolvido no laboratório. E como esperado, você tem um decréscimo da detecção, mas mesmo em 2,5 nanograma, você consegue obter suficientemente leituras
para você fazer a conclusão do seu trabalho, para você obter os seus resultados. Portanto, agora, fazendo uma revisão das vantagens do painel, os marcadores são específicos para as bactérias analisadas, a quantidade necessária de DNA para um ensaio varia de 0,1 a 2,5 nanogramas de DNA, tá? Tendo como ambiente, como DNA de fundo, DNA de background, material ambiental microbiano. E mesmo assim, todos os patógenos são detectados. A sensibilidade é em torno de 1.000 equivalentes genômicos, que em média dá aproximadamente 0,07 nanogramas de DNA ou 70 picogramas de DNA para a detecção das 37 bactérias. E essa amplificação desse painel pode ser lida em duas plataformas de sequenciamento paralelo massivo distintas, o MiSeq do Illumina ou o IonTorrent, tanto o PGM como o S5 da Thermo Fisher. A detecção de bactérias-alvos nesses diferentes tipos de DNA de fundo foi obtida com sucesso, tanto o DNA de fundo, o DNA de background humano ou ambiental. E a detecção das bactérias em reações multiplex foi 10 vezes mais sensível do que a abordagem shotgun, tá? Como seria esperado, já que ela é alvo específico. E, finalmente, foi possível reproduzir os resultados numa pipeline automatizada de um programa de código aberto, independente da plataforma e do tipo de amostra. E essa plataforma está disponível nesse endereço para vocês testarem e poderem utilizar de uma maneira gratuita todo o potencial desse processamento de amostras. Então, eu gostaria de agradecer aos colaboradores, o Dr. Bruce Budolio, da Universidade de North Texas, onde esse trabalho foi inicialmente feito, tá? aos biólogos e bioquímicos do Instituto de Biologia do Exército, que forneceram parte dessas bactérias de interesse de bioterrorismo, e os laboratórios da UFRJ de infecção hospitalar, investigação de microbiologia médica e biologia de anaeróbicos, tá? Que nos forneceram as bactérias de interesse à saúde pública. Eu agradeço, muito obrigado, graças e thank you.